Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Aquele momento que a gente está numa sequência nova, outros acontecimentos e muito aprendizado em jogo. Então, sejam bem-vindos, se ajeitem, organizem um espaço, professores também, os pais e os responsáveis, bem-vindos para a nossa aula, que a gente tem uma aula muito gostosa e agradável e que eu posso ensinar muito para vocês. Mas eu não estou sozinha, então eu vou dar as boas-vindas também. Professora Joyce, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, galerinha do segundo ano. Então vamos continuar aí com essa sequência do Aprender Sempre sobre receitas. E o que foi mais gostoso dessa sequência, professora Joyce, que eu comecei a descobrir que eles começaram a pôr em prática a primeira receita que apareceu, junto com o responsável, até porque criança não pode fazer esse tipo de vivência sozinho, porque às vezes tem momento do forno, tem algumas coisas que não deve, criança. É muito legal, mas o adulto tem que estar junto. Mas vamos descobrir o que vem pela frente, porque tem assunto novo para a gente explorar hoje na aula. Vamos lá. Olha só, vou começar pelas habilidades que os professores estão acompanhando, e inclusive, professores, vão se preparando essa semana, que as habilidades ainda estarão, nessas semanas, na primeira slide. Mais para frente, vai ter uma segunda organização, mas a gente não vai deixar de contemplar as habilidades e nem trazê-las para vocês, só vai mudar a ordem de onde elas vão aparecer. A gente vai engatar na aula direitinho, então vão se acostumando, deixa aí junto que tudo vai dar certo com a gente. Olha só, é uma habilidade de retomada de primeiro ano, compreender as noções do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. E uma outra de retomada de primeiro ano, comparar o som e a grafia de diferentes partes de palavras, começo, meio e fim. Deixa separadinho o material, crianças, coloca aí o caderno, já sabe que começou a aula, já põe a data, já põe a professora que está dando aula, escreve em língua portuguesa, já deixa organizado, porque depois você tem aí o teu registro organizado, igual quando você está na escola, que você já sabe que precisa fazer um cabeçalho, já sabe que fica só o momento da data, né, professora Joyce? A escrita de nome se organiza, tem aula, materialzinho do lado. Só que como nós estamos numa sequência do Aprender Sempre, pus ali o livro também de vocês do Aprender Sempre. Quem tiver com material vai poder acompanhar, que as atividades vão estar dentro do livro. Professora Joyce, está na hora de revelar qual é todo o movimento com o título da aula. Isso mesmo, vamos ver? Olha, lendo o índice de um livro de receitas. Nossa, apareceu uma palavra nova aí nesse título, hein, professora? Olha só, então o título já envolve o que vai acontecer na nossa aula, já dá uma ideia. Lendo um índice. Vou até circular essa palavrinha, ó, índice. Será que eles já viram? Será que eles sabem o que significa? Poxa, e se está dizendo de um livro de receita, é sinal que a gente, ao montar um livro de receita, pode utilizar índice. E aí, hein? O que você já tem de conhecimento? Quando eu falo a palavrinha índice, lembrou? Se você não lembrou, vamos pensar de outra forma. Quando você pega um livro e você começa a abrir ele, abriu a capa, abriu mais um pouquinho. Vou pegar até aqui, ó, um exemplo, eu trouxe alguns livrinhos de receita, até brincar. Quem nunca foi criança e tem o seu livrinho, ó? Isso aqui foram livros que eu fiz quando criança. Mamãe tem um coração que guarda as coisas, né? Tem sempre alguém da família que cuida, ou responsável, vovó, ou papai, não importa quem. Eu também fiz um livro de receita quando eu era criança para minha mãe. E ela tem até hoje, igual o seu. O que eu disse para vocês? Quando eu abro esse livro, eu abro. O que vocês têm de conhecimento para pensar assim que abre? Qual que é a ideia? Aparece o quê? Será que isso tem a ver com essa palavrinha chamada índice? Calma que a gente vai ensinar, mas é para vocês começarem a pensar, né, professora Joyce? A Maria Eduarda já colocou o que ela sabe sobre índice. E o que a Eduarda disse? Conta pra gente. A Maria Eduarda colocou que índice é onde mostram as páginas do livro. Então vamos deixar essa ideia bem anotadinha, então, porque durante a aula a gente vai ver se é isso ou não. E a gente vai lembrar se a contribuição da Maria Eduarda estava certa, né, professora Joyce? Pensa um pouquinho.
Olha só, vamos ver o que eu preciso que vocês aprendam hoje. Ali foi só um comecinho. Ó, até tá começando, como sempre eu falo para os professores e crianças, é o seguinte: toda vez que vocês acompanharem meus slides e aparecer uma página aqui, ó, bem aqui em cima, ó, apareceu, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos voltar. Aqui. Isso mesmo. Aqui. Por que eu gosto de ter rotina, crianças? Porque daí vocês vão aprendendo como a professora trabalha. Toda vez que vocês olharem o nosso slide aqui, e lá no cantinho, nessa posição aqui, ó, bem do lado que fica o pessoal de Libras, só que na parte de cima, eu tenho a página do livro. Se não apareceu, então não era a hora de abrir o livro, era a hora da gente estar atento nas perguntas para começar a atividade. Guarda bem isso. Não apareceu página do livro, fica sossegado. Não está atividade no livro, eu vou explicar. É uma atividade que a professora criou. Ou é um outro momento. Então vamos lá. O que nós vamos aprender nessa sequência? E agora sim eu quero trazer aquele texto. Ó. Nós vamos retomar os livros de receita, os livros de receita para analisar o índice. Por que a gente precisa retomar? Porque a gente precisa também aprender como buscar os textos que estamos procurando dentro de um livro de receita, né, professora Joyce? A gente precisa aprender que existe uma maneira de fazer essa procura e que os livros têm índices. Todos os livros têm índices. Aqueles que eu estou produzindo eu posso colocar, mas você pode reparar que sempre tem um índice indicando as páginas. Isso tem um sentido. Mas olha, a Maria Eduarda já deu uma dica para a gente. Vamos dar uma olhadinha numa atividade de vocês para a gente começar a entrar um pouquinho nessa situação do índice. Está na página 67 e diz assim: como podemos buscar uma receita de maneira rápida, sem olhar o livro folha por folha? É uma primeira pergunta que eu faço para vocês. E, ao mesmo tempo, apareceu um exemplo no livro de vocês, que eu até trouxe aqui para minha telinha. Olha só. Tem um texto. E o que tem ao lado do texto? Vamos tentar deixar eles perceberem, professora Joyce? É um número, mas o que será que esse número representa, hein, pessoal? Então, isso daqui, esse texto aí, essa lista, professora, é um índice? Então, isso é parte de um índice que está no material deles e que a gente vai começar a investigar os detalhes de um índice. Então, a gente vai começar de um índice por essa parte que eles têm com o material. Está na página 67. Então, vão refletindo aí sobre o que... Eu ainda não vou ler o texto, professora Joyce, porque eu quero que eles percebam e tentem fazer a própria leitura. Eu só estou passando o dedinho e marcando aonde eu estou fazendo a minha leitura, ó. Eu fiz essa leitura, ó. E eu estou atenta no chat para ver o significado desses números aí, se os estudantes sabem. E aí eu percebo que tem uma numeração. Aí eu vou ler o próximo, ó. Já está aparecendo o que significa e outra esses numeração. números. E outra numeração. Tem várias informações aqui, professora Joyce, mas eu quero explorar junto com eles. Ok. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura juntinho com eles. Olha só. Olha só, parece que eles começaram a trazer. Então, crianças, comecem a interagir. Vocês estão aí no chat com o professor, com os seus coleguinhas. Conta para eles, o que vocês perceberam? Esses números têm algum sentido? O que a gente pode dizer? Se vocês estão no próprio material, está lá também a mesma tabelinha com vocês. O que representa? Será que ajuda? Respondeu. Pode contar para a gente, professora Joyce. O Davi e vários outros estudantes apontaram que esse número aí indica o número da página onde está a receita. Será que é isso? Ah, professora, se aqui é a página que ele está me falando, ó. Deixa eu fazer uma marcação mais escura, senão não vai dar para perceber. Se aqui que ele está me dizendo que é a página, esse texto aqui, o que será que é? Vamos perguntar para eles. Vocês conseguem identificar o que é esse primeiro? Achamos a página onde eu vou circular. Essa é a página. Agora eu vou passar um traço novamente, vou passar um traço embaixo, para que vocês me digam, onde eu estou passando o traço, o que significa isso? Já apareceu aí, professora, também. Eles já estão craques
que é o título da receita que está nesta página. Será que é isso? Ah, já começamos a identificar. E se eu for observar, quando a professora começou a perguntar, eu comentei como é que a gente ia buscar a receita dentro de um livro. E eu consigo perceber como. Eu preciso saber qual que é a receita. O título da receita me ajuda, junto com a página. Então, agora a gente já percebeu que aqui a gente tem o quê? Vou até ler agora. Agora sim eu vou ler junto com vocês explicando tudinho. Vamos lá. Ó, torta de frutas secas, 765. Então, está dizendo para mim que a receita da torta de frutas secas, professora Joyce, está na página 765. Ah, vamos continuar para ver o que mais a gente pode observar? Torta de frutas com calda, 766. Então, eu estou descobrindo que se eu for na torta de frutas com calda, é outra página. O que mais que eu posso observar nessa nossa lista que começou a aparecer do Whindersson? Porque eu posso dizer que já é uma lista, né, professora Joyce? Sim. Olha só, agora é uma torta de limão, a página aqui está, 789, e uma torta de morango, 871. Então, apareceu torta de frutas secas, torta de frutas com calda, torta de limão, torta de morango. Esse é só um pedaço do índice, mas já dá para saber que possivelmente o livro é sobre tortas de vários sabores. A gente pode deduzir que seja, né, professora Joyce? Mas a gente pode deduzir que eles usaram mais uma condição para organizar todos esses títulos de receita. Olha de novo para o título e tenta observar o que tem em comum, o que tem diferente. Poderia ser separado em tortas doces e salgadas? Poderia, mas eu acho que tem uma outra separação aí nesse índice, Então, né, professora Joyce, o que a gente percebe? Olha só, aqui está escrito torta. Ah, professora, hoje minha tela está sensível, eu estou passando tudo adiante. Mas está aí na página do Aprender Sempre, os estudantes que estiverem aí já estão observando aí o que tem de diferente entre os títulos, essa ordem dos títulos. Olha só, já está aparecendo, professora. Calma que a professora conseguiu trazer a tela de novo. Olha só, eu queria fazer a seguinte marcação aqui, ó. Torta. Essa primeira palavra está escrito torta. Aqui embaixo, na de baixo, está torta, torta, torta. Se eu penso na ordem alfabética, faz sentido? O que eu preciso fazer, professora Joyce? Eu preciso continuar vendo onde vai diferenciar. Olha só, se eu for na segunda palavrinha, ó, de. Até o momento tudo igual. Tudo igual. Ah, quando eu for para essa palavra aqui, ó, frutas. Se eu comparar as duas aqui, ó, ainda são iguais. Isso respeita aquilo que a gente fazia na atividade. Olha como é importante. Lembra quando nós fazíamos aquela atividade lá no primeiro ano do nome? Sim. Que a gente pensava a ordem alfabética da nossa lista de estudantes? Isso mesmo. Quando tinha, por exemplo, 2, 3 Pedros na mesma sala e aí a gente tinha que verificar o segundo nome ou até mesmo o terceiro. Às vezes eram 2 Pedros Henriques. E aí tinha que ver o terceiro? E aí o meu recurso, qual que era a minha condição? O que a professora tinha que fazer? Começar a ver qual é a próxima letra, até chegar no momento que diferencia e respeitar o alfabeto, a ordem que tem no alfabeto, o A, B, C. Por isso, primeiro vem frutas. Ó, a frutas foi considerada aqui primeiro. Depois, ó, a continuação já não. Limão veio. Depois veio o morango. Só que aqui tem um detalhe, professora Joyce. Olha só, na das frutas, o que aconteceu? Fui apagar. Frutas secas no material. Ó, se a gente for pensar em ordem alfabética, teria que pensar com calda primeiro, né? Sim. A gente teria que pôr essa daqui, Só que eles consideraram um terceiro fator do livro. Se a gente for pensar aqui, ó, a gente teria que trocar essa ordem. Mas já dá para a gente entender? Pois é. Aí, no material, a gente considerado? poderia trocar até a ordem. Essa daqui teria que vir primeiro. Por quê? A letra C vem antes da letra
do S. Só que eles resolveram respeitar a página do livro, por isso que o torta de frutas secas Mas veio como a gente antes. estava explicando a história, eles respeitaram, dá a impressão que eles respeitaram só aqui, ó, frutas, limão, morango. Mas é importante vocês perceberem o seguinte, a organização. Isso mesmo. Certo? É uma forma. Nem todos os livros têm a ordem, né? Mas agora que a gente entendeu que tem o título da receita, vamos ficar com o que a gente precisa entender mesmo. O título da receita e a página. Por quê? É essa forma. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui que está um pouquinho diferente, mas também existe índice que não está em ordem alfabética. Olha só aqui, ó, esse índice aqui, ó, nesse painel. Olha só, aqui só foi colocado o quê? As receitas. Não se preocupou com a ordem alfabética. Também pode existir índice assim. Porém, foi colocado uma página para cada um. Por quê? Pelo nome, na leitura dos nomes, eu consigo identificar em que página eu vou virar direto. E é esse o sentido do índice, né, professora Joyce? Isso mesmo. A gente percebeu o seguinte, que a página ajuda a eu não ter que ficar procurando virar página por página do livro até encontrar a receita. É, porque o livro de receita não é um livro para você ler do início ao fim, e sim para procurar uma receita específica, né, fazer uma busca ali, uma pesquisa do qual que você quer fazer, por exemplo. Eu posso querer fazer, vamos imaginar que hoje a professora está querendo fazer um pão de milho. Aí eu vou ter que procurar, fazer a leitura desse, não. Biscoito de milho? Não. Torta de milho? Não. Sorvete de milho? Ah, pão de milho. Achei. E quando eu acho, eu já vou para onde está a página. E com a página, eu já vou folheando, eu vou virando as páginas até chegar ao número 5. Lembra quando eu estava começando a aula, que sempre tem aquele que pergunta, qual é a página? E vocês já foram virando o livro para a página quando eu indiquei no cantinho, 67? É a mesma questão dentro do índice, só que ele vem nessa lista com os títulos da receita, para eu poder identificar. E é isso que vocês precisam perceber de importante, a questão de que existe uma numeração para cada receita. Professora Joyce, vamos pôr um desafio para eles? Vamos. Depois a gente volta lá. Vamos fazer um desafio que eu acho muito legal, eu adoro desafiar. Então, até o momento, só para a gente poder passar para a próxima etapa. Então, índice pode ser em ordem alfabética ou não, mas o mais importante é que ele organiza as informações e para você localizar onde estão as informações, não é, professora? Que eu tenho uma lista, eu tenho que entender que Isso. índice é uma lista e ela tem uma numeração de página. Legal. Tem um número que é a página que está aquela receita toda detalhada ali, como a gente está aprendendo, né? Que tem preparo, ingredientes, tudo que tem dentro da receita. Mas no índice só vem o título. Vamos para o desafio? A Isa resolveu organizar o índice do livro dela. Ela falou, eu quero ter um livro, eu vou começar por minhas receitinhas. A gente começou nessa receita, nessa sequência. Ela falou, meu livro. Criou um livro lá, uma capinha. Agora, vamos organizar? Vamos brincar? Qual é a regra dessa organização? Essa professora, a Isabelle, ela quis organizar o índice em ordem alfabética. Ah, legal. Então, eu vou trazer a primeira receita que ela colocou. Olha só. Então, são essas receitas que estão aí do lado que ela quer organizar o índice do livro dela, né, professora? Isso. Vamos pôr em prática o conhecimento. Aqui veio a lista. Eu vou até marcar aqui, ó. Aqui, nesse espaço aqui, ó. Professora Joyce, a Isa falou pra gente assim, olha, eu tenho todas essas receitas. Então, ela deixou uma lista com os títulos da receita. E eu preciso fazer um índice. Então, eu vou até escrever a palavrinha aqui, ó. Então, para os alunos que estão mais atentos, eles já viram do que se refere essas receitas. É tudo receita, posso falar, professora? De bolo, né? Índice. Opa, pode, professora Joyce? Pode. Isso. Deixa eu acertar meu acento. Então, são todas receitas de bolo. Aqui eu coloquei, professora Joyce, índice, para a gente lembrar que a gente está organizando o índice do livrinho da Isabelle. Para começar, o que aconteceu? A Isabelle falou, bolo de cenoura, eu já vou deixar ali pronto. Sim. Eu preciso que vocês me ajudem a organizar as outras receitas de bolo para poder organizar o índice. Vamos lá? Por que não aparece na lista a receita do bolo de cenoura? Porque a professora queria explicar para vocês que o bolo de cenoura foi o ponto inicial da lista dela.
Então, ela não deixou separado, ela deixou separado apenas esses outros títulos de receita para que vocês pudessem ajudar a organizar. Isso, e aí a Manoele já colocou o próximo título aí, que vai aparecer na página 2. Ah, então se todas as primeiras palavras é bolo e o D, professora Joyce, isso significa que eu vou ter que pensar daqui, ó. Na terceira palavra. Isso, qual delas é a referência? Se bolo de cenoura já foi, vamos ver se o que a Emanuele disse, ela falou que era chocolate. Isso, a Giovana também. Ó, presta atenção que vai sumir e vai para a nossa linha. Ah, vamos perceber por que faz sentido o seu bolo de chocolate? Já que a gente está pensando na nossa escrita. Os dois começam com C, né, professora? Cenoura e chocolate. D, aqui, ó, bolo D e bolo D, igual. Então, eu tinha que perceber qual era a próxima letra. As duas tinham a letra, como a professora falou, C. Entre o E e o H, da nossa ordem alfabética, primeiro vem a letra E e depois o Então H. ficou fácil. Chocolate. Ah, e agora, hein? É bolo de fubá? É bolo de laranja ou é bolo de rolo? Na sequência do alfabeto, qual a próxima letra que vem depois do C? Essa tá Olha fácil, só. hein? Ah, eu tenho que pensar no alfabeto. Isso mesmo. Se aqui eu já sei que os três são iguais, ó, bolo D, eu só vou para a próxima letra diferenciar na minha ordem alfabética. A É Melissa bolo já de falou. fubá? Qual que a Melissa falou? Melissa falou que é bolo de fubá, que depois da letra C, a próxima letra vem o F. Bolo de se fubá. for, ele já vai sumir daqui, vai lá para a folhinha. Ah, muito bem. E novamente, aquela continuação igual, depois do C, eu posso considerar o F, que era a próxima letra que a gente tinha. Mas está faltando duas ainda, professora Joyce, para a gente terminar. Laranja ou bolo de rolo, que a gente conheceu numa aula de geografia ainda esse bolo. Olha Ó, só. o Natan respondeu que depois do F, a próxima letra na ordem alfabética e dos nomes é bolo de laranja. Então vamos lá. Eles entenderam, eles lembraram o que a gente fazia na nossa lista dos estudantes. Que coisa boa. Bom, agora ficou fácil. Só sobrou um e realmente está na ordem alfabética o R, né? Bolo de rolo. Legal. Agora, vamos trazer de volta tudo que a gente aprendeu olhando esse desafio da Pro? O que acontece com esse desafio? Vamos pensar, vou até trocar minha cor aqui. Eu conheci o que é um índice. O que é um índice? Uma lista, nesse caso, é um livro de receita, então vai ser títulos de receita, uma lista com os nomes das receitas. E não apenas os nomes. O índice traz isso aqui, ó, a página em que eu vou encontrar. Então, a Isabelle começou o índice dela com a primeira receita do bolo de cenoura. Em seguida, ela tem o bolo de chocolate. Então, por exemplo, se a gente fosse abrir esse livro da Isabelle e para fazer um bolo de laranja, qual é a página que a gente precisaria usar? Se eu quero fazer um bolo de laranja, qual página eu tenho que ir direto? Qual página eu posso usar? Qual página eu posso usar? Não. Qual é a página que eu encontro desse livro? Com a receita bolo de laranja. Vamos ver quem é o estudante. Observa que de vai novo. falar. Observa com carinho. Eu tenho bolo de cenoura, de chocolate, de fubá, de laranja e de rolo. Aonde está a laranja? Ó, já estão colocando aí no chat, professora. Página 4. Página 4, ó. Aqui está escrito laranja. Então, o que acontece? O índice pode estar em ordem ou não pode não estar, mas o que mais importante, tem lista de receita e tem a página. E isso chama índice. Ah, é só no livro? Para a gente perceber, é só no livro que tem isso? Não, a gente sabe que outros livros, deixa eu achar onde está aqui. Posso passar aqui? Tá desse lado. Ah, eu descobri como. Ah, olha lá. A gente aprendeu a buscar receitas, mas não é só nesse livro. Qualquer livro que tenha índice respeita essa mesma condição. Tem a lista e a página, só que a nossa sequência é livro de receita. Então, a gente tem que ficar nela, né, professora Joyce? Isso. Terminamos, compreendemos o que é índice, agradeço a participação. Faça a questão do quê? Da avaliação, que é muito importante, né, professora Joyce? Tem as tarefas, que estamos entrando na reta final do primeiro bimestre, e o repositório está passando por uma pequena atualização. Logo mais ele estará aí para vocês pegarem os materiais, ok? E é isso, a gente termina
conhecendo um pouquinho, até porque ao longo da sequência vão aparecer algumas receitas. Por que não montar um índice depois, que a gente colocar todas as receitas dentro do livro para facilitar para pesquisar, né, professora Joyce? Sim, muito mais fácil. Até porque sempre tem surpresa na última aula da sequência. Eu quero ter surpresa com o de vocês também. Tá bom? Até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Beijão, segundo ano.